Manejos para blindar as colônias das altas temperaturas, começando com calor. Primeiro manejo para blindar as colônias contra as altas temperaturas. Uma caixa adequada. Primeiro fator, tipo de madeira. Como eu disse, madeiras que têm uma boa termorregulação para o frio, ao contrário do que muita gente pensa, também tem uma boa termorregulação para o calor. Porque essa madeira ela não é boa para o frio ou para o calor, ela é boa para termorregulação. Isso funciona para ambos. Até porque o mecanismo de termorregulação da madeira, ele é basicamente igual ao mecanismo de termorregulação do invólucro das colônias de Jataí, por exemplo. Não tô generalizando. Claro que já é diferente, tem suas enormes diferenças, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas o mecanismo de termorregulação, a forma como ele é utilizado, é muito parecida. Pensa só, o invólucro, ele tem várias cavidades entre as folhinhas de cera. Cavidades que têm ar, são túneis que as abelhas da colônia utilizam, inclusive para transitar. Essas cavidades entre as folhinhas de cera, quando são acumuladas várias delas entre várias folhinhas de cera, eles acabam criando uma espécie de barreira térmica. São vários, entre aspas, isolantes térmicos, mantas térmicas que são colocadas entre vários espaços diferentes. Cada uma dessas mantas térmicas tem o potencial de barrar a temperatura por um tempo. Então vamos supor que existem 10 barreiras térmicas entre a parte externa e a parte interna de um ninho de abelha sem ferrão. Onde a cada barreira térmica, mais ou menos 1 ou 2 graus de temperatura são preservados do interior para o exterior. Se a gente tem no interior 32 graus e no exterior uma temperatura muito baixa, a gente vai ter a cada um dessas cavidades uma temperatura 1 ou 2 graus a menos do que está aqui dentro. Vocês estão conseguindo entender? Então vamos lá, se está 32 graus aqui dentro, a gente tem essa cavidade que está logo ao lado do ninho com 31, 30 graus. Depois dela, uma cavidade com 28. Depois dela, uma cavidade com 26. Depois, uma cavidade com 24. Depois, 22. Depois, 20. Depois, 18. Depois, 16. Depois, 14. Depois, 12. Depois, 10. E aí chega no ambiente externo. Essas cavidades termorreguladoras, elas fazem com que a temperatura do interior seja mais fácil de ser mantida. Afinal, a temperatura de 32 graus, ela não está batalhando com a temperatura de 10 graus que está no exterior. Ela está batalhando com a temperatura que está logo ao lado dela, que é 30 graus. Então são vários, entre aspas, isolantes térmicos que ajudam essa temperatura a ser mantida ali dentro. Isso funciona para o calor. Se está muito quente fora e a temperatura precisa ser mantida a 30 graus e está 38 graus fora, esses isolantes térmicos vão fazer com que esses 38 não tenham que batalhar com esses 30 que estão aqui dentro. Esses 30 vão ter que, no máximo, batalhar com 31 ou 30,5 graus, que estão na próxima cavidade. O invólucro ele funciona dessa forma. Por isso que espécies que têm um invólucro construído no ninho são espécies que conseguem manter uma melhor termorregulação. Afinal, o invólucro serve como isolante térmico. Ele cria várias cavidades termorreguladoras do ninho com o ambiente externo. No caso do invólucro é até melhor, porque é do ninho com a caixa que já cria entre o ninho e o ambiente externo outras barreiras. E aí falando sobre a madeira, por que a madeira se assemelha com o invólucro? Porque a madeira ela é um agrupamento de fibras de madeira, fibras vegetais. Essas fibras, entre elas, dependendo da porosidade da madeira, que o próprio nome já diz, porosidade, acúmulo de poros, né? Em madeiras que têm uma menor porosidade, madeiras mais densas, como espécies de lei, cedro, essas espécies elas são mais densas, têm uma porosidade menor. E espécies usadas para construção civil, por exemplo, como o cedro, o eucalipto ou pinos, são espécies mais porosas. Entre as fibras da madeira formam-se várias cavidades, são preenchidas com ar, essas cavidades normalmente. Então, essas fibras com várias cavidades no interior, elas funcionam como as paredes do invólucro e as cavidades termorreguladoras. Então a gente tem para as colônias que tem uma madeira boa, um tipo de madeira bom, basicamente um invólucro, entre aspas, entre o ambiente externo e o interior do ninho dessas colônias. Por isso uma caixa boa é tão importante, porque ela cria várias barreiras térmicas entre o ambiente externo e o ambiente interno. E madeira boa é madeira que tem uma porosidade maior, mas não tão grande assim, a ponto de ser uma madeira maleável, que faz com que as colônias acabem roendo muito ela. Porque se elas diminuem a parede da caixa, elas estão em contato basicamente mais próximo com a temperatura externa.
tá? Vai reduzindo o potencial termorregulador dessa caixa. Tem que ser cedro e eucalipto são os melhores. Existem outras, mas essas são as mais conhecidas. Entendemos sobre o tipo de madeira. Segundo fator com relação à caixa que a gente vai pegar boa para regular o calor é a espessura. Eu já falei para vocês sobre a importância da espessura, mas eu vou explicar aqui o porquê é importante essa espessura. Falei sobre essas camadas da fibra da madeira, não falei? Então, pois bem, uma caixa que tem 2 centímetros de espessura de parede, ela tem um número X de camadas protetoras termorreguladoras do ambiente externo para o interno. Uma caixa que tem uma espessura de 4 centímetros, ela tem o dobro, se for a mesma madeira, de camadas protetoras entre ambiente externo e ambiente interno. Logo, qual dessas caixas vai ser mais termorreguladora? Tendo em vista que cada cavidade tem o potencial de regular alguns milésimos de grau de temperatura. A gente tem metade da eficiência de termorregulação, a gente tem metade da proporção de termorregulação. Então, se a caixa de 4 centímetros consegue regular bem a temperatura de uma colônia, até temperaturas como 5, 10 graus, uma caixa que tem metade dessa espessura vai conseguir regular até uns 15. Ela perde metade do potencial de termorregulação dela, se perde metade da espessura. Ela ganha o dobro do potencial de termorregulação dela, se ela ganha o dobro de espessura. Por isso mesmo, a espessura da madeira é muito importante. Quanto mais espessa, quanto mais próxima dos 4 centímetros, que seria o mais usual para a produção de caixas, melhor. E aí, gostou de ver isso? As abelhas sem ferrão são incríveis, não é mesmo? Para criar elas, você vai precisar de uma coisa só e eu preciso te avisar para você poder começar. Conhecimento. Você precisa entender como começar. E é justamente por isso que eu tenho um convite para te fazer. Vai rolar o intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Um evento 100% online que eu preparei para te mostrar exatamente como você vai fazer para ter a sua primeira colônia de abelha sem ferrão no seu próprio meliponário e iniciar na criação de um dos animais mais incríveis do Brasil e do mundo, em um dos hobbies mais prazerosos de ser executado. Olha, e para participar é muito fácil. Clica no link que vai aparecer no centro dessa tela, que eu te vejo lá do outro lado para te explicar mais como você vai entrar na comunidade exclusiva dos participantes do Minha Primeira SF. E também como vai fazer para baixar os primeiros presentes que já estão disponíveis lá para você, tá bom? Então é isso, eu te vejo nessa data aqui, ó, no intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até lá, fui!